Olá, meus amigos, vamos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E como você já percebeu no título, esta é de fato a nossa pergunta: quem vendeu José para o Egito? Nós sabemos que, por evidências arqueológicas, este fato é uma impossibilidade. Já temos um vídeo falando sobre o tema. Entretanto, nós iremos demonstrar agora, pela própria Bíblia, a impossibilidade do fato ter acontecido, porque o relato é confuso. A estrutura narrativa textual, ela é totalmente contraditória. Houve um erro, houve um problema, um sério problema de construção textual por parte do escriba ou da pessoa que decidiu construir esta história. Então, vamos ao texto. Eu vou ler o texto com vocês e depois fazer os apontamentos. O texto irá dizer Gênesis, capítulo 37, dos versículos 25 a 36. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, mercadores midianitas, passando, pois, mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Do versículo 29 ao 35, é toda a história deles voltando para casa, contando o fato a Jacó, toda aquela narrativa de lamento que aconteceu, foi despedaçado, o que houve com José. E aí no versículo 36, diz assim, o versículo 36, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Calma aí. Quem vendeu José no Egito? Foram os ismaelitas ou os midianitas? Então, calma aí. Parou. Vamos nos ater aqui ao 28 em um primeiro momento. Quem vendeu José para quem? Versículo vai dizer que, por sugestão de Judá, eles deveriam vender aos ismaelitas, porque havia ali uma companhia de ismaelita passando que vinha de Gileade e levavam especiarias para o Egito e seus camelos. Já falamos sobre isso, depois você volta, procura o nosso videozinho falando sobre esse tema. Mas aí o versículo 28 vai dizer: passando, pois, mercadores midianitas, tiraram
e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais os ismaelitas, é o que o texto diz, levaram José para o Egito. Então nós já temos aqui um problema. O que aconteceu de fato? Os irmãos de José venderam para os midianitas, e os midianitas que venderam José para os ismaelitas. Quem tirou José da cova? Os mercadores ismaelitas ou seus próprios irmãos? E ainda piora. Ou seja, os ismaelitas, de acordo com o versículo 28, é que levaram José ao Egito. Os ismaelitas. Ok? Só que quando chega no versículo 36, são os midianitas que vendem José diretamente a Potifar na terra do Egito. Tá lá. E os midianitas, não os ismaelitas, os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. E aí eu pergunto, quem vendeu José no Egito? Arqueologicamente, era impossível essa caravana de camelos existir na época, se tomarmos José como um personagem real histórico, porque, segundo Israel Finkelstein, em suas pesquisas arqueológicas, e no livro em que ele escreve, isso era uma impossibilidade. As caravanas de camelos vão começar muito mais à frente na história do Oriente, na história daquela região. Ponto 1. Ponto 2. Qual é a razão dos midianitas serem inseridos neste texto? Não há razão aparente alguma da inserção dos midianitas nesta narrativa textual. Ou seja, pela arqueologia, pela evidência textual, a hermenêutica não precisa nem ser exegética, né? Na língua portuguesa. Na tradução já evidenciamos isso, que esse texto é uma construção e houve um erro por parte do copista, do redator dessa narrativa acerca do mito, né, da história de José. Ok? Então, a verdade, meus amigos, você sabe, né? Que ninguém sabe a verdade. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.